Bom, agora iniciaremos a Obrigado. aula do Dr. Silvio Pessoa, que será sobre gasometria arterial. Silvio é médico do Grupo Sabin, hematologista e patologista clínico. Além disso, ele também possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, é professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia nas áreas de hematologia e patologia clínica e também é diretor técnico das agências funcionais dos hospitais Santa Clara e Madre Cor de Uberlândia. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nessa contribuição. Espero que a gente alcance, no final, realmente aquilo que é o objetivo nosso, em termos de diagnóstico através do exame de gasometria arterial. Gostaria de... Não está passando. Alô, suporte. Boa noite, doutor. Clica no seu slide uma vez. Ah, tá. Vamos lá. Clicou. E foi. Obrigado. De nada. Bom, a primeira, essa frase do Henrique Berendt: a interpretação precisa e oportuna de um distúrbio ácido básico pode salvar vidas, mas o estabelecimento de um diagnóstico correto pode ser um desafio. Então, eu levo em consideração na gasometria bastante do que está escrito, expresso nessa frase, que gasometria é um desafio. Eu me lembro no curso, né, de medicina, quando a gente começa a ver a gasometria, que realmente a gasometria, inicialmente, ela parece um bicho de sete cabeças. É como aquele, você pega o exame e, não, isso eu não quero ver, eu não quero interpretar, né? Eu vou tentar aqui ver se a gente consegue, de uma maneira mais simples, abordar a gasometria, de forma que a gente possa, no final, a gente verificar com mais segurança um resultado de gasometria. A gasometria é um exame que é rotineiramente feito, né, nos hospitais, de forma geral, nas UTIs, ou qualquer unidade de terapia intensiva, independente da doença de base, né, e ela vai refletir para nós, né, parâmetros sobre o equilíbrio ácido básico e os desvios desse equilíbrio ácido básico, seja acidose, seja alcalose, além de fornecer importante subsídio, né, na determinação da função respiratória de cada indivíduo. E também, em algumas situações, sob a condição de perfusão tecidual. Lembrando que a gasometria, quando dita, depende do equipamento que nós estejamos trabalhando. Essa gasometria, ela pode nos fornecer simplesmente os gases propriamente dito, mas outros parâmetros, como ácido lático, glicose, sódio, potássio, e bilirrubina, etc. Então, depende do equipamento que a gente esteja utilizando. Na gasometria, é importante a gente chamar a atenção da fase que a gente chama de pré-analítica, que é aquela fase em que nós vamos colher a amostra do paciente. Essa amostra tem que ser adequadamente coletada, né, e transportada até a unidade de realização. Essa amostra, né, de um sangue arterial é uma amostra crítica, é uma amostra diferente, não é igual às outras amostras. Você vai colher um sangue venoso, simplesmente você funciona a veia, aspira, se precisar de anticoagulação, você coloca. Agora, a gasometria arterial já é de punção um pouco mais difícil, por causa da restrição dos locais de coleta, né? Principalmente a coleta realizada, né, na artéria radial. Lembrando que é importante saber que existe circulação colateral entre a artéria radial e a artéria ulnar, né, que isso é muito importante na hora da punção. Os gases sanguíneos e o pH, né, em termos de exame de laboratório, representam uma criticidade para o cuidado com aquele paciente. E uma coisa que eu acho muito interessante é essa frase, que um resultado errado,
né, com a coleta inadequada, um transporte inadequado, é mais prejudicial do que não fazer o exame. Então, se eu não tiver um controle adequado do meu equipamento, e assim eu lembro aqui que todos os equipamentos de gasometria têm que ser adequadamente controlados, com isso eu faço os controles adequados, diário, né? Controles altos, controles baixos, etc, etc. Então tem que ser um controle muito adequado do equipamento para você ter liberação de um resultado adequado para o paciente. O que é especial na gasometria? Realmente o sangue arterial, né, ele é diferente das outras amostras, né, e é um exame que não é um exame que eu posso guardar para ser feito depois, ele tem que ser analisado rapidamente. O tempo de liberação do resultado tem que ser o mais possível, mais rápido quanto possível. Por quê? Porque a composição da amostra muda com o tempo, assim como a condição do paciente. Às vezes eu vou fazer uma gasometria, agora, não deu certo, vou colher daqui a meia hora, uma hora. Aquele paciente ali já mudou completamente as suas condições. Então, tem que ser feito rapidamente para que seja liberado rapidamente. Outra coisa importante é, antes da coleta, que nós possamos que haja uma estabilização da respiração do paciente. Por quê? Por uma avaliação real da condição respiratória, o paciente tem que estar numa condição estável de ventilação. Se o paciente está em deambulação, que seja feito um repouso de pelo menos 5 minutos. Se ele estiver num ventilador, numa UTI, por exemplo, que esteja com a FO2, a entrada da respiração, o número de excursões respiratórias controlado por pelo menos 20 minutos, para que eu possa valorizar adequadamente. E lembrando que o paciente que esteja com dor, com ansiedade, isso pode mudar completamente o resultado. E devem ser da maneira possível, essas condições minimizadas. Condições especiais. Refrigeração. Então, se eu colho uma amostra e não posso realizá-la num tempo hábil, ou seja, dentro de 30 minutos, que é o tempo hábil de realização de uma gasometria, que ela seja feita uma transportada junto com a bolsa de gel. Né? Essa bolsa de gelo, lembrando que não pode tocar diretamente no gelo para evitar hemólise, né? E o transporte tem que ser imediato. É claro que a identificação da amostra tem que ser de acordo com o paciente. Outra coisa é a seringa. Nós podemos pegar uma heparina, né? Preenchê-la manualmente, né, com a seringa, né, e o que é mais adequado é a seringa já pronta, com a heparina balanceada. Por quê? Porque a heparina comercial, ela pode interferir com o resultado do exame. Então, a heparina balanceada já é própria, adequada, né, a seringa já está pronta para a utilização. Outra coisa, se houver uma coleta da amostra de sangue, não havia que o paciente esteja tomando algum tipo de medicamento, né, e tem algum resíduo que possa contaminar essa amostra. A aspiração deve ser adequada, porque uma aspiração muito forte ou muito devagar pode provocar bolhas, pode ter hemólise, pode coagular a amostra, então tem que ser uma aspiração adequada. Prontamente após a coleta deve ser feita a expelir, né, a quantidade, se houver bolhas, tem que ser expelida, e a amostra deve ser bem homogeneizada antes que ela entre no equipamento que nós vamos trabalhar. Preparo antes da execução do exame. Então, a amostra vai passar no aparelho, tem que ser adequadamente homogeneizada, né, entre as mãos, inspeção visual de bolhas e coágulo, conferir a identificação do paciente, analisar o mais rápido possível, temperatura ambiente, no máximo 30 minutos. Se o paciente estiver
em respirador ou uma quantidade elevada de O2, a análise tem que ser feita dentro de 5 minutos, uma vez que pode baixar os níveis de oxigênio naquela amostra. Armazenamento e transporte. A amostra não deve ser refrigerada se a amostra for examinada dentro de 30 minutos. Isso se for, principalmente se for dosar potássio. Tá? Por quê? Porque se eu coloco a amostra no gelo, né, a bomba de sódio e potássio pode interferir com a função da bomba de sódio e potássio, eu posso ter um aumento do potássio extravascular, uma vez que a razão do potássio intra e extravascular é em torno de 20:1, de forma que eu posso ter um aumento do potássio, se eu usar um equipamento que vai também medir o potássio. Amostra com nível elevado de O2, uma leucocitose acima de 50.000, uma trombocitose extrema acima de 1 milhão, a análise tem que ser feita dentro de 5 minutos, uma vez que pode ter interferência pela célula ou pelo alto nível de O2 que pode ser perdido no transporte. O tempo de análise, maior que 30 minutos, necessariamente deve ser feita em bolsa de gelo. Então, o tempo de análise deve ser o mínimo possível. A volatilidade dos gases e metabolismo celular vão fazer com que haja alterações, né? Então, esse metabolismo contínuo na amostra, o PO2 pode diminuir, o PCO2 pode aumentar, o pH pode diminuir devido a alterações na PCO2, na glicólise. Cálcio iônico, se também for medido junto, tem alguns equipamentos que medem cálcio, potássio, sódio, pode aumentar devido à variação no pH, alteração de ligação do cálcio e proteínas. A glicose pode diminuir devido ao metabolismo contínuo. O lactato aumenta devido à glicólise. E a refrigeração diminui a atividade de sódio e potássio, podendo aumentar o potássio. Isso que a gente disse inicialmente, que a gasometria deve ser realizada e mantida em temperatura ambiente, se realizada dentro de 30 minutos. Mais de 30 minutos, bolsa de gelo. E lembrando que os gasômetros atuais, a grande parte deles, medem tanto cálcio quanto glicose, lactato, sódio, potássio, etc. Bom, esse diapositivo eu acho bastante interessante, porque eu acho que aqui, a partir dele, nós podemos inferir sobre tudo em termos de interpretação da gasometria. Então, nós vamos ter aqui o pulmão, né, o rim, que o doutor Fabrício falou bastante, com probidade a respeito, né, e essa equação aqui no meio, que mostra um ácido carbônico, que pode ser dissolvido em CO2H2O, e o CO2 vai ser liberado pelos pulmões. Do outro lado, esse ácido carbônico vai dissociar em hidrogênio e bicarbonato, né? E aqui eu vou medir o pH, né, que é o médio potencial de hidrogênio, né? O bicarbonato que pode ser medido, e o bicarbonato que pode ser excretado pelo rim ou reabsorvido. O hidrogênio que pode ser excretado, né, principalmente o bicarbonato ser reabsorvido em algumas condições. E aqui eu tenho os tampões, né, outros sistemas de tampão. Então, nós vamos ter o controle pulmonar, o controle renal e o controle através dos tampões. O principal tampão é o bicarbonato, mas nós temos também os ossos, a hemoglobina, proteínas plasmáticas e intracelulares, que são capazes de receber ou doar hidrogênio, de forma que a gente consiga estabelecer uma homeostase nesse organismo. Lembrando que nos distúrbios ácido-básicos, quando presente, nós vamos ter os sistemas compensatórios. Então nós podemos ter no distúrbio, seja ele de forma acidótico ou de alcalose, nós vamos ter um sistema de compensação. Então, a compensação, às vezes, pode ser através do pulmão ou através dos rins, ou compensação pelo
sistemas tampão. O sistema tampão, a compensação é imediata, né? O sistema respiratório, a compensação é dentro de minutos, pode alterar a frequência respiratória e ter a compensação. Já o sistema renal, né, ele é mais demorado. Então, o sistema renal, ele vai demorar minutos, horas, até dias para estabelecer, porque o rim, ele, no sistema, na gasometria, ele vai trabalhar principalmente com bicarbonato, mas ele não faz a função só de bicarbonato, né? O rim exerce inúmeras outras funções, de forma que o rim, quando ele vai ser abordado, né, nesse sentido, ele vai ter um tempo maior para poder levar à compensação. Nós vamos falar nisso para frente. E os valores de referência, isso aí vem em todos os exames laboratoriais, né, tem os valores de referência, né, e aqui lembrando, principalmente o pH, né, que é um valor bem estreito, né, 7,35 a 7,45 para a gasometria arterial, um pouco menor para a gasometria venosa, o PCO2, 35 a 45 milímetros de mercúrio, pouco maior para gasometria venosa, o bicarbonato praticamente igual, né? O PO2, claro que é diferente, né? O PO2 venoso bem menor do que arterial, e o excesso de base, né? -2 a +2 e -3 a +3. A saturação de oxigênio é importante apenas na gasometria arterial maior que 96%. Lembrando que quando nós queremos apenas abordar o pH ou o bicarbonato, somente nos pacientes renais, né, não é necessário fazer gasometria arterial, podendo ser feita gasometria venosa. Gasometria interpretação. Então, nós vamos ter ou acidose ou alcalose, seja ela metabólica, seja ela respiratória. Acidose. Então, aqui em termos de interpretação, acidose, pH menor que 7,35. Parâmetro importante, bicarbonato menor que 22 miliequivalentes litro. Na alcalose, pH maior que 7,45, um bicarbonato maior que 26 miliequivalentes por litro. Na acidose respiratória, o PCO2 maior que 45, com pH menor que 7,35, e na alcalose respiratória, uma hipoventilação, né, nós vamos ter um pH maior que 7,45. Baseando em tudo isso, nessa equaçãozinha, em que nós vamos ter que a parte de tampão primário, com o envolvimento renal, e aqui a parte de respiratória, propriamente dita. Então, a acidose e alcalose são modificações do pH, decorrendo do aumento ou diminuição da concentração sanguínea do hidrogênio. Para manter o pH em limites compatíveis com a vida, o organismo lança mão de uma série de mecanismos regulatórios, né, que são chamados os tampões, seja ele instantâneo, seja ele em termos de minutos, ou horas até dias. Então, o componente respiratório, o sistema tampão, e o componente renal. Esses são os chamados mecanismos compensatórios, né, que vão ter para compensar um distúrbio, né, como é que vai ser compensado. Então, os mecanismos compensatórios, né. Onde são os produtos da dissociação e de ionização estão sempre em equilíbrio. Se houver um distúrbio, né, é que eu vou ter o desequilíbrio. O metabolismo de gorduras e carboidrato vai elevar o CO2 e a água, né? Se o CO2 não for liberado, vão ter uma tendência à acidose, né? Então, se o CO2 não fosse eliminado, a reação dirigiria para a produção do ácido carbônico, né, que se dissociaria, aumentaria a quantidade de hidrogênio no organismo, resultando em acidose. Então, nós temos, então, um sistema tampão, que é principalmente do bicarbonato, com as proteínas, ossos, hemoglobina, proteínas intra- e extracelulares, componente respiratório, que leva em torno de minutos para começar,
e o componente renal, que horas a dias, ele é mais tardio. Por quê? Porque o rim tem que trabalhar muito mais. Não significa que o pulmão não tenha que trabalhar muito, mas o rim, por ter outras inúmeras funções, ele demora um pouco mais de tempo. Sistema tampão. Então, o sistema tampão aqui, ó, nós vamos ter aqui o bicarbonato, que é o mais importante, né? Ossos, hemoglobina, proteínas intra e extracelulares, são capazes de doar ou receber hidrogênio, minimizando as alterações no pH. O objetivo é deslocar a reação para a produção de CO2, com a eliminação através da respiração, ocorre instantaneamente, minutos, né? A alteração ácido-básico, constituindo assim uma primeira linha de defesa em termos de alterações no pH, que é o sistema tampão, composto principalmente pelo bicarbonato. Componente pulmonar. Então, aqui eu vou ter o pulmão, o rim e o sistema tampão. O componente pulmonar regula a concentração de CO2, eliminação de CO2 na acidose. Então, na acidose, o pulmão libera CO2. Na alcalose, ele retém CO2 para aumentar o pH. Então, se eu tenho uma acidose, vou deslocar para cá essa reação, e aí eu vou ter eliminação do CO2. Se eu tenho uma alcalose, eu vou reter o CO2, deslocando para o outro lado da reação com formação do bicarbonato e tentativa de regular o pH. Controle respiratório exercido por variações na concentração de hidrogênio sobre o bulbo. Então, o bulbo, o sistema nervoso central, vai controlar as incursões respiratórias através de sensores de pH, de hidrogênio. Componente pulmonar, quando tem que fazer uma regulação, né, o início é após a alteração ácido-básica, segundo, então logo início, teve um problema qualquer, componente respiratório está lá rápido, diferente do componente renal. Tá? Então, eu tenho aqui que aumentou o hidrogênio, ou seja, que o pH diminuiu, né? O que vai acontecer? O aumento a ventilação pulmonar, as incursões, né, hiperventilação, com diminuição de CO2 para tentar voltar à normalidade, aquele pH. Alterações do equilíbrio ácido-básico. Então, nós temos acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória. Qual que é a alteração primária de cada um, qual que é a resposta de cada um e o mecanismo envolvido nesta resposta compensatória. Na acidose metabólica, tem uma diminuição do bicarbonato, qual que é a resposta? Diminuição no PCO2 com a hiperventilação, para deslocar essa equação para o lado de cá. Na alcalose metabólica, eu tenho um aumento no bicarbonato. Se eu tenho um aumento do bicarbonato, qual que é a resposta? Aumentar o PCO2 através de uma hipoventilação para que a equação volte para o lado de cá. Na acidose respiratória, nela, então, nós temos um aumento do CO2. Né? Então, o componente que eu vou ter secundário, né, para regular, vai ser um aumento do bicarbonato, através do rim, seja na alcalose, seja no respiratório. Qual que é a diferença? Que na acidose respiratória, né, eu vou ter que ter um aumento no bicarbonato. Então, eu tenho que ter uma diminuição na excreção do bicarbonato, então, a reabsorção maior do bicarbonato. Então, o rim tem que trabalhar mais. Enquanto numa alcalose respiratória, eu vou tentar, pela compensação, diminuir o bicarbonato. Né? Isso leva a uma diminuição na excreção de hidrogênio com reabsorção do bicarbonato. Então, com a diminuição na reabsorção do bicarbonato. Aqui aumenta a reabsorção. Então, esse rim aqui está trabalhando muito mais do que esse aqui. Nós vamos ver o motivo disso para frente. Causas da alteração na gasometria. Então, acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória. Acidose metabólica, aumenta a produção de ácido, perda gastrointestinal, bicarbonato, redução da excreção renal de ácido. Alcalose metabólica, perda gastrointestinal, né? Diarreia, etc. Renal também, né, de ácido.
na acidose respiratória, diminuição da atividade de função respiratória, seja uma neuropatia, uma miopatia, uma pneumonia, algum distúrbio que vai levar a uma diminuição na atividade, na atividade de função respiratória, e na alcalose respiratória são os distúrbios em que existe uma hiperventilação, né? Síndrome de ansiedade, febre, a doença que está acontecendo e que o paciente fica hiperventilando. Os distúrbios do ácido básico pode ser simples, ou o distúrbio que é misto, né? No distúrbio simples, eu tenho apenas uma alteração com uma compensação adequada. Uma alteração, seja acidose ou alcalose, com a compensação adequada. Então, o distúrbio simples é o distúrbio metabólico ou respiratório único, com compensação adequada pelo outro processo. Se eu tiver uma acidose, eu vou ter uma compensação com a hiperventilação que chega no CO2 numa quantidade que a gente vai ver para frente em termos de compensação. E assim, do mesmo jeito. Por exemplo, na acidose metabólica, levando a menor concentração de bicarbonato e pH, a compensação respiratória reduz a pressão parcial do dióxido de carbono e aumenta o pH, através de quê? De uma hiperventilação. No distúrbio misto, eu vou ter, além daquele distúrbio primário, eu vou ter uma outra alteração. É uma combinação de anormalidade, que pode resultar num efeito aditivo. Por exemplo, a presença de uma acidose metabólica e respiratória. Então, o paciente tem uma acidose metabólica, comprometendo também o pulmão, levando a uma acidose respiratória, resultando num processo aditivo, né, nessa acidose. É um efeito oposto que pode ter, o paciente tem uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória, levando, às vezes, um pH normal. Então, às vezes, você vê uma gasometria com pH normal, mas o paciente tem uma acidose mais uma alcalose, uma compensando a outra, o pH está normal, mas ele tem um distúrbio. Pode ser suspeitado pela história e valores fora do intervalo esperado para a compensação do distúrbio ácido básico. Isso aqui eu vou chamar a atenção para frente, que tem um valor esperado para cada distúrbio ácido básico, tem um valor esperado de compensação. Bom, vamos ver aqui o termo da interpretação propriamente dita, né? Então, vamos ver aqui, nós temos aqui um pH, temos aqui um pH maior que 7,45, ou seja, eu tenho uma alcalose, que pode ser respiratória ou pode ser metabólica. Se a alcalose é respiratória, o PCO2 está menor que 35 milímetros de mercúrio. Se é uma alcalose metabólica, esse bicarbonato está maior que 26 miliequivalentes por litro. Em ambos, nós vamos ter o sistema de compensação, né? Numa alcalose metabólica, eu vou ter uma compensação através de uma hipoventilação. E aqui tem uma formulazinha para calcular o PCO2 esperado, que é o PCO2 esperado, é o bicarbonato medido mais 15 mais ou menos 2. Ok? Nós vamos ver alguns exemplos disso para frente. E aqui eu tenho na compensação de uma alcalose respiratória. A compensação vai ser através de quê? Vai ser através de uma diminuição na excreção de hidrogênio e uma diminuição na reabsorção do bicarbonato. Veja que aqui é uma diminuição, né? Aqui o rim, nesse caso aqui, ele trabalha menos que no que nós vamos ver para frente, que é na parte respiratória acidótica, né? Que nós vamos ver para frente em termos de compensação, né? Aqui, diferentemente dos outros quadros que a gente já faz um cálculo direto, esse pode ser agudo ou crônico. Por que isso de agudo ou crônico? Por quê? Porque o rim demora às vezes, dias, né, horas a dias para compensar um distúrbio em termos de alcalose respiratória. De forma que, no sistema agudo, no tema agudo, nós temos uma diminuição no bicarbonato de 2 miliequivalentes para cada 10 milímetros de mercúrio de diminuição no PCO2 abaixo de 40.
No distúrbio crônico, eu vou ter uma diminuição de 4, 5 miliequivalentes para cada 10 milímetros de mercúrio menor que 40 milímetros de mercúrio. E aqui eu tenho as interpretações. Nós vamos ver isso aqui para frente também com exemplos, talvez fique mais um pouco claro. Se eu tiver, como eu falei, em distúrbio metabólico simples ou misto, né? Então aqui eu vou direto para aqui, ó. Quando eu tenho aqui o componente de compensação, né, do PCO2, que eu for calcular com essa formulazinha, quando tiver igual ao esperado, então eu tenho uma alcalose metabólica simples. Se ele tiver menor que o esperado, vou ter uma alcalose metabólica mais uma alcalose respiratória. Lembrando que quando eu diminuo o PCO2, eu tenho a tendência à alcalose, né? Então, se eu tenho um PCO2 menor que aquele esperado, eu vou ter uma alcalose. E, por outro lado, se eu tiver um PCO2 maior que o esperado, eu vou ter uma acidose juntamente. Então, aqui eu tenho um distúrbio misto, assim como aqui. Aqui também eu vou ter da mesma forma. Dependendo da compensação que eu tenho aqui, eu vou ter uma alcalose respiratória aguda ou crônica, dependendo dessa variante aqui, né? Ou se eu não tiver a compensação, por exemplo, se a compensação vai ser menor do que 2 miliequivalentes para cada 10 milímetros de variação no PCO2, eu posso ter uma alcalose metabólica conjunta, ou se for maior que 5, essa alteração, eu vou ter uma acidose metabólica conjuntamente. Então, dessa forma, eu posso chegar nesses diagnósticos. Nós vamos ver isso aqui com mais probabilidade para frente. Vou voltar nisso daí. Acidose. Da mesma forma, eu tenho a acidose, o pH menor que 7,35, né? Se for metabólico, o bicarbonato é menor que 22, se for respiratório, maior que 45. Qual que é o sistema de compensação da acidose metabólica? Uma hiperventilação, eu tenho essa fórmula aqui, ó, que é o PCO2 esperado, é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2, né, que é o sistema de compensação. Né? Eu tenho da mesma forma aqui na acidose respiratória, quando eu tenho um PCO2 maior que 45, eu vou ter uma compensação com aumento na excreção do hidrogênio, com aumento na reabsorção do bicarbonato. Como tem no outro, eu vou voltar rapidamente, vejo que aqui a compensação aqui foi com diminuição de 2 miliequivalentes. Aqui, como o rim está trabalhando para reabsorver o bicarbonato, está trabalhando muito, ele tem uma compensação apenas de 1 miliequivalente para cada 10 milímetros de mercúrio do PCO2 acima de 40. No distúrbio crônico, um aumento de 4 a 5 para cada 10. Então, da mesma forma que nas alcaloses, eu posso ter aqui uma acidose metabólica simples ou mista, seja dependendo da compensação esperada em cada um deles, dependendo da compensação. Se essa compensação esperada está dentro daquele intervalo, eu vou ter simples. Se ela for menor, no caso aqui, seria a acidose metabólica mais alcalose respiratória. Se for maior que o esperado, uma acidose metabólica mais acidose respiratória. E assim também aqui. Aqui eu tenho, então, uma acidose respiratória aguda, que teve um aumento de 1 miliequivalente para cada 10, acima de 40. Aqui eu tenho um bicarbonato aumentando de 4 a 5 miliequivalente, crônica, mas se for menor, se não tiver essa componente, né, compensatório, aí eu vou ter uma acidose respiratória mais acidose metabólica, e se eu tiver maior que 5, uma acidose respiratória mais alcalose metabólica. Lembrando que isso aqui a gente tem que entender para a gente realmente conseguir verificar e ver a gasometria adequadamente. Então, aqui vamos voltar aqui na interpretação, acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória. pH menor que 7,35, menor que 7,35, maior, o que eu vou ver de variação? Aqui, bicarbonato menor que 22, bicarbonato maior que 26, na alcalose metabólica, na acidose respiratória, um PCO2 maior que 45, na alcalose respiratória, um PCO2 menor que... Então, quando eu vou ver uma gasometria, o que eu vejo? Eu vejo o pH
Vou ver o bicarbonato, vou ver o PCO2. São os primeiros parâmetros para a gente iniciar o estudo da gasometria propriamente dito. Aqui, tudo aquilo que eu falei naquele outro diapositivo, está tudo escrito aqui da mesma forma, né? Transtorno primário que eu tenho, distúrbio primário, a resposta compensatória, a fase de compensação esperada e interpretação compensatória, né? Se eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho um bicarbonato diminuído, um PCO2 em termos de resposta compensatória vai diminuir através da hiperventilação, né, para ter uma perda de CO2. A faixa de compensação, qual que é a faixa de compensação? 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Se tiver dentro disso aqui, eu vou ter uma alcocidose metabólica simples. Se for maior ou for menor, eu vou ter um componente misto. Da mesma forma que aqui eu tenho a alcalose metabólica, qual que vai ser o distúrbio primário, o aumento do bicarbonato, a resposta compensatória, uma hipoventilação com um aumento do PCO2, o cálculo, como que é feito, é o bicarbonato mais 15, mais ou menos 2, se for com esse faixa de compensação, eu vou ter uma alcalose metabólica simples. Se não for dentro dessa faixa de compensação, eu vou ter um distúrbio misto. Aqui a mesma coisa para a acidose e para a alcalose respiratória, né? Então, na acidose respiratória, tem um distúrbio primário, aumento do PCO2, resposta compensatória, aumento do bicarbonato, né? No caso agudo, ele vai ter um aumento de 1 miliequivalente, 1 milimol, no crônico 4 a 5, se estiver dentro desse parâmetro, eu vou ter uma acidose metabólica simples, se for fora desse parâmetro, uma acidose metabólica mista, seja mais ou menos, né? É a mesma coisa para a alcalose respiratória. Okay? E da mesma forma, eu tenho aqui na alcalose respiratória diminuição no PCO2, e aqui o distúrbio seja para um lado ou por o outro. Bom, aqui já vamos para um exemplo, tá? Aqui tem uma gasometria, um pH, aqui tem o valor de referência, PCO2, bicarbonato, PO2, excesso de base, saturação do oxigênio. pH 7,21, está menor que 7,35, então eu tenho uma acidose. Então eu vou olhar o PCO2 e o bicarbonato. PCO2 está baixo, bicarbonato está baixo. Então, se o bicarbonato está baixo, porque na acidose eu tenho um PCO2 elevado, ou um bicarbonato baixo. Então, esse aqui é uma acidose metabólica. Vamos ver aqui em termos de compensação, como é que é feita essa compensação. Resposta compensatória seria a diminuição na PCO2 através da hiperventilação. Qual que é o PCO2 esperado? Seria 1,5 vezes bicarbonato mais 8. 1,5 vezes 12 mais 8, seria 26, variando de mais ou menos 2, 24 a 26. Qual que é o PCO2 que eu tenho? 25. Está exatamente no meio disso aqui. Então, o que eu tenho aqui? Uma acidose metabólica simples. Por quê? Porque o pH está menor que 7,35, com o PCO2, com o bicarbonato menor que 22, e um PCO2 dentro do esperado para essa fórmulazinha que aqui nós temos. Bom, para outro exemplo, aqui eu tenho um pH de 7,55, acima do pH esperado, né? Um PCO2 de 50, um bicarbonato de 35, um PO2 de 70, um excesso de base de 5, né, mostrando que tem uma alcalose, e uma saturação de oxigênio de 70%. Bom, aqui o que eu vou olhar? Eu vou ver o pH, 7,55. Tá certo? Ele está elevado. PCO2 está elevado. O PCO2, quando está elevado, dá acidose. Então, aqui eu não vou ter acidose. Eu vou ter, então, eu não vou ter acidose respiratória, né? Aqui eu vou ter uma acidose com alcalose, desculpa, 7,55, uma alcalose que ela é metabólica. Por quê? Porque o bicarbonato está elevado. Bom, qual que é a resposta compensatória?
aumenta o PCO2 através da hipoventilação. Como é que é o cálculo? É o bicarbonato mais 15 mais ou menos 2. Qual que é o valor? 35 mais 15, que dá 50, variação de 48 a 52. Qual que é o valor que está? 50, né, que está no valor médio. Então, aqui eu tenho o quê? Uma alcalose metabólica simples. Por quê? Porque o pH está maior que 7,45, com bicarbonato maior que 26 e PCO2 dentro do esperado para aquela fórmula compensatória. Aqui um outro diapositivo, mostrando um pH de 7,21, com um PCO2 de 60, um bicarbonato de 26, né? Então, se é um o que eu vou ver no PCO2? O PCO2 está alto, né? E aqui eu tenho um pH baixo, então eu tenho uma acidose respiratória. Esse bicarbonato aqui seria compensatório, né? Eu tenho um PO2 baixo, um excesso de base baixo, fazendo acidose e uma saturação baixa. Então, aqui eu vou ver a equação, compensação esperada, seria um aumento de 1 miliequivalente, 1 milimol, para cada 10 milímetros de mercúrio maior que 40. Então, eu tenho acima de 40 aqui, eu tenho 20 milímetros de mercúrio. Um para cada um, eu tenho um aumento de 2, tá? Se for crônico, 4 a 5. Então, aqui eu tenho 26. Então, teoricamente, aqui a gente usa como uma média, né, que é entre 22 e 26, que é 24. Então, 24 mais 2 dá 26. Então, está bem compensado, está na compensação. Então, aqui eu tenho uma acidose respiratória aguda, né? Poderia estar maior se eu desse tempo para esse rim funcionar adequadamente ou mais tempo. Por que eu tenho uma acidose respiratória aguda? Porque eu tenho um pH menor que 7,35, um PCO2 maior que 45 e um bicarbonato dentro daquele esperado para um caso agudo de acidose respiratória. Gasometria pH, vamos lá, 7,25, né? 7,25, né? Um PCO2 de 60, bicarbonato de 32. Então, aqui eu vou ter o que? Uma acidose respiratória. Aqui eu teve um aumento no bicarbonato de 24 para 38, um aumento de 8. Então, aqui é uma acidose respiratória crônica. Por quê? Porque eu tenho um pH menor que 7,35, PCO2 maior que 45, bicarbonato que aumentou de 4 a 5, aumentou 4 miliequivalentes para cada 10 acima de 40. Um outro diapositivo, né, que eu tenho aqui um paciente de 45 anos, com pH de 7,211, né, um PCO2 de 45,1, quase normal, um bicarbonato de 17,7, né? Restante com um buzz excess muito importante, mostrando que tem uma acidose importante, tá? Então aqui eu vou ter uma acidose metabólica, vamos ver a compensação aqui seria de 34,55 a 30, seria 32,55 a 36,55, tá? 45,1, mesmo estando, né, quase na faixa de normalidade, eu esperaria que esse PCO2 estivesse mais alto. Né? Então, ele está maior do que o esperado. Então, aqui eu tenho uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória, que o PCO2 está acima daquilo que a gente calculou nessa formazinha aqui. Aqui eu tenho outro diapositivo, um pH 7,31, PCO2 20, bicarbonato 12, PO2 65, etc. Então, tem uma discreta acidose, né? Com PCO2 baixo, um bicarbonato 12, bastante baixo, né? Uma acidose metabólica. Vamos ver o sistema de compensação. Compensação seria
24 a 26 de compensação, ele está em 20. Então, eu tenho uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória, mais uma alcalose respiratória, o paciente está hiperventilando, mais uma alcalose respiratória. pH menor que 7,35, PCO2 menor que 22, bicarbonato, e o PCO2 menor daquilo que é esperado para essa compensação. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho aqui um pH de 7,55, com um bicarbonato de 22, né? Então eu tenho aqui um PCO2 baixo, então se eu tenho um pH elevado com PCO2 baixo, vou pensar em uma alcalose respiratória. Vamos ver a compensação em termos do bicarbonato. A compensação esperada seria de 1 ou 4, se fosse agudo ou crônico. Como é que eu perdeu 30, foi 10, né? Ele foi de 24 para 22, então é uma alcalose respiratória aguda. Aqui mais um outro diapositivo, com coisa semelhante, né, em termos de interpretação, lembrando em consideração que sempre eu vou olhar pH, PCO2, bicarbonato, pH 7,55, alcalose. Vamos ver o PCO2 e o bicarbonato. Bicarbonato está 20, então não vai ser o responsável pela alcalose. Então eu tenho aqui uma alcalose respiratória, o paciente está hiperventilando, né? Se é agudo ou crônico, eu vou ver se é 1, diminuiu 2 ou 4 em relação ao esperado, né? Seria, então, 24, diminuiu 4, né? Se diminuiu 4, é uma alcalose respiratória crônica. Aqui, da mesma forma, né? pH 7,65, PCO2 30, bicarbonato 24. Então, é uma alcalose, né, respiratória, mas vamos ver a compensação. A compensação eu esperava que fosse o 2 ou 4, né, de queda no bicarbonato. E não houve queda no bicarbonato, né? Então, se não houve queda no bicarbonato, eu tenho conjuntamente com aqui uma alcalose metabólica. Aqui o pH, 7,49, né? 7,35, 7,45, PCO2 30, bicarbonato 30. Tem uma alcalose, vamos ver aqui se é respiratória ou é metabólica, ela é respiratória, né? Vamos ver a compensação. Então, a compensação aqui seria em torno de 2 a 4, né, menor que 24, mas ele está 16, então teve uma queda bem acentuada. Então, eu vou ter aqui também uma acidose, ok? Eu tenho, então, uma alcalose respiratória mais uma acidose metabólica. Aqui um outro caso, o paciente 79 anos, né, um pH de 7,229, PCO2 de 53,3, PO2 de 68,9, bicarbonato 21,8, saturação, basic certo de 6,9. Então, aqui vamos ver o que tem. Então, nós vamos ter aqui uma acidose respiratória, né, porque o PCO2 está alto, né, o bicarbonato está um pouco baixo, mas predomina aqui, né, e a acidose respiratória. Vamos ver a compensação em relação a 24. Seria um aumento, né, no bicarbonato acima de 1 ou 4, se for agudo ou crônico. Aqui eu tive praticamente não teve aumento, né, está quase no limite inferior, então o bicarbonato tem uma tendência à queda. Quando eu tenho uma queda de bicarbonato, eu tenho uma acidose. Então, aqui eu tenho uma acidose respiratória mais uma acidose metabólica. Por quê? Porque o pH está menor que 7,35, PCO2 maior que 45 e bicarbonato menor do que aquilo esperado. Aqui, da mesma forma, uma alcalose, vamos ver que o PCO2 está de 60, então não é o responsável, é uma alcalose metabólica, né? Qual que seria o esperado? Seria, do PCO2, seria 15 mais 35, né?
Então, seria de 48 a 52. Então, está 60, então significa que tem um aumento no PCO2, então eu tenho aqui uma alcalose metabólica mais uma acidose respiratória. Aqui também uma alcalose, né? 35, 35, coincidência, né? 35, então a alcalose, que ela é metabólica, porque tem um bicarbonato maior do que 26, né? Qual que é a compensação? Seria 48 a 52, da mesma forma. Aqui ela está 35. Então, ele está bem abaixo do esperado PCO2. Então, eu tenho uma alcalose metabólica mais uma alcalose respiratória. Está hiperventilando esse paciente. Estamos terminando. pH 7,49, alcalose metabólica, com a compensação seria de 50, está acima de 50, então é uma alcalose metabólica mais acidose respiratória. Então é uma alteração mista. Aqui, uma acidose, né? Vamos ver que componente aqui, né? Então, acidose respiratória, qual que seria a compensação? Aumento no bicarbonato de 1 a 4 para cada, seria de 2 a 8, né? E esse bicarbonato aqui aumentou 12 em relação a 24, então ele está bem acima do esperado, né? Então eu tenho uma acidose respiratória mais alcalose metabólica. Aqui é um mesmo paciente, em 3 dias consecutivos, o paciente deu entrada no Hospital Santa Clara, né? Do dia 18, ele fez uma gasometria com pH 7,42, normal, mais um PCO2 baixo, hiperventilando, e um bicarbonato também baixo. Então, quer dizer, esse aqui é porque está havendo uma compensação, né, com o PCO2, né, e por isso é que, nesse caso aqui, nós não vimos uma alteração importante no pH. Dia 18, aqui no dia 24, ele evoluiu com uma acidose importante, né, o pH 7,17, né, um bicarbonato muito baixo, um excesso de base muito baixo, uma acidose muito grave, tá? É uma acidose metabólica com o sistema de compensação esperado aqui de 12,4 a 18,4, está 15,5. Ele evoluiu no dia 25/7 com um pH muito baixo, gravíssimo, e nesse dia esse paciente foi a óbito com uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória. E por último, vamos ver aqui um diapositivo que mostra aqui alguns casos de alguns pacientes, esse paciente com a alcalose, a gente vai ver aqui PCO2 baixo, né, com um bicarbonato baixo, né, então é uma alcalose respiratória aguda, tá? Esse outro caso aqui é uma acidose, né, com bicarbonato baixo, né, com acidose respiratória conjunta. E outro aqui, um outro paciente com um pH elevado, uma alcalose, com o bicarbonato elevado, uma alcalose metabólica, e com o PCO2 menor que o esperado seria 42,5, então ele tem uma acidose metabólica, alcalose metabólica, mais a alcalose respiratória. Bom, muito obrigado, desculpa aí pelo tempo, né? Mas a gasometria a gente encara como um exame laboratorial bastante complexo, e não é só isto, né? Nós vamos ter o N-gap e outras formas de interpretação que podem, às vezes, facilitar ou dificultar, mas o importante é saber que tem que olhar o exame, definir os parâmetros pH, PCO2, bicarbonato, e através de formulazinhas a gente chegar ou compensada ou na
no metabolismo misto. Eu agradeço que eu tenho meu e-mail, agradeço a organização, né, pelo convite, e estou disponível para perguntas. Obrigada a você, doutor, pela aula excelente. Doutor Silvio, o Márcio Sim. está perguntando aqui no Q&A se os aparelhos de medição da gasometria são confiáveis e se tem manutenção permanente nos hospitais. Isso é o mais importante de tudo, tá? O gasômetro que não tem manutenção adequada é aquilo que eu falei lá no início. Vai liberar um resultado errado, é preferível nem fazer. Por isso é que todos os gasômetros, aqui nós temos gasometria nos hospitais Madre Cor, Santa Clara e Santa Genoveva, todos eles com manutenção preventiva, poucas corretivas, quando necessário se faz, mas o controle diário dos todos os parâmetros dele, através dos controles, seja comerciais ou não, e pelo controle externo da qualidade também, que são feitos em todos os equipamentos, sem exceção. Obrigada, doutor. Além disso, o Márcio também está perguntando aqui se não seria melhor termos equipe de laboratórios com experiências nos plantões para fazer as coletas e o transporte das amostras. Eu acho que o transporte da amostra e a coleta, eu acho assim, por exemplo, uma rotina de UTI. Às vezes você tem uma UTI que tem 20, 30 pacientes internados. Aí vai uma pessoa para fazer a coleta. Quer dizer, é praticamente impossível que se faça aquelas gasometrias num tempo hábil. Então, eu acho que é o treinamento, ou levar consigo uma maletinha, né, com as bolsas de gelo junto, né, porque praticamente, se não se fizer da maneira adequada, o resultado é pior do que deixar de fazer, no meu entender. Ok? Ok, doutor, o Márcio está agradecendo pelas respostas. E a Suelen também está agradecendo pela aula, professor. Excelente. Tá bom. Tá bom. Estou à disposição, tá? Qualquer que seja, né? A gente está à disposição para alguma solução que possa ter. Boa noite a todos.